Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 6 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1860. Esse trabalho é conduzido também pelas nossas queridas Aramita e Carla. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa querida Aramita, e logo depois vamos iniciar o nosso estudo com a graça de Deus. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Esse porto de luz que nos recebe, esse cantinho do aconchego, da amizade, do descanso, do renovar energias. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreender através da nossa razão estas lições que esse diligente espírito chamado Allan Kardec compilou para nós. Ajuda-nos a sabermos fazer como ele pediu, um estudo sério, para o aprendizado internalizar e que possamos levar essa luz aonde quer que estejamos. Que possamos cada vez mais melhorar os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes para caminharmos cada vez mais para junto de Ti. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Antes de começar, eu queria agradecer a Maria Silva Bife e a Edna Maria Sarquis, que me deram os parabéns, me abençoando. Eu recebo e aceito. Muito obrigada. Hoje nós vamos iniciar o maravilhoso e o sobrenatural. Esse título, como diz a nota, está também no Livro dos Médiuns, correspondente ao capítulo 2º da primeira parte do Livro dos Médiuns. E a tia já gravou, está no canal, muito bem gravadinho, ticadíssimo. Mujica, e agora vamos recapitular, né? Então, começando. Maravilhoso é o que não pode ser explicado racionalmente, que foge da lógica. E o sobrenatural é o miraculoso, é um fenômeno que não comprovado cientificamente. Então, sobrenatural, está sobre as leis da natureza. Se a crença dos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com certa razão, merecer a suspeita de ilusória, porque o fenômeno sempre existiu, né, e em todos os lugares. Então não é um fenômeno isolado nem de um sistema, é geral, universal. Que nos digam então por que a encontramos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? E diz a tia lá no ticadinho dela que todas as religiões são espiritualistas, né? Então não tem como ser inventado. Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. E aí Kardec pergunta: mas que entendeis por maravilhoso? O crítico responde: o que é sobrenatural. Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Conheceis porventura tão bem estas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Então a natureza ainda não deu a sua última palavra, né? Todo dia, todo o tempo tem novidade das leis que foram descobertas, a última partícula, o novo remédio. Então as leis da natureza ainda não se estão reveladas para nós. Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então Kardec vai filosofar que só aqui, né?
Porque as filosofias, desde sempre, procuram responder de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da vida aqui na Terra. E aí ele disse que a doutrina espírita responde isso e que as filosofias até agora a isso não puderam resolver. Criam sistemas, mas que não, vamos dizer assim, não resolvem todos os pontos. Sempre fica alguma coisa faltando. E aqui também, né, Aramita, Carlinha e demais amigos, quando ele diz assim, olha, provar, porque aqui ele está cutucando quem critica a doutrina. Porque qual é a maior dificuldade da pessoa? É entender que o Espiritismo, ele, quando diz assim, não é uma religião, não é algo fundado. Jesus fundou religião? Não. O Espiritismo também não fundou nenhuma religião. Ele não veio com esse propósito. O Espiritismo é uma revelação. Ela é uma revelação. Está revelando o que já existe. A lei que rege o universo. Quem está acompanhando o Evangelho aos domingos está vendo o estudo da introdução do Evangelho. Nós estamos estudando citações de Sócrates. Ontem, por um acaso, hoje é 6, então ontem, dia 5 de março, tem um estudo onde Sócrates vai falar dos daimons, que são os gênios, que são quem? Os espíritos, os anjos tutelares, os guias tutelares. Sócrates falando que cada um tem o seu. Estou falando de 400 anos antes de Cristo. E o Espiritismo vem falar do anjo da guarda. Então, o Espiritismo, ele é uma revelação das leis naturais que regem o universo. Então, antes, o mundo microscópio existia? Sim, existia. Existia. Alguém sabia da existência desse mundo? Não. Mas o fato da pessoa não saber que existia esse mundo micro, isso quer dizer que o mundo não existia? Não. Eu apenas não sabia, eu não conhecia. Assim, as leis naturais que regem esse universo. Então, a doutrina espírita, ela veio também na condição de um aparelho microscópico mostrar o mundo espiritual que a gente não conhece ou não conhecia. É natural. Reencarnação é uma lei, não é crença. Não é só o espírita que reencarna, todo mundo reencarna, é uma lei natural. Comunicabilidade dos espíritos é uma lei. Ação dos espíritos é outra lei natural. Pautada em quê? Num processo que a gente vai chamar de afinidade. Lei de afinidade, lei de sintonia, é outra lei. Causa e efeito. Causa e efeito, outra lei. Então, Kardec aqui dá uma cutucada, diz bem assim, ó. Pois bem, provar então que a existência dos espíritos, suas manifestações, são contrárias às leis da natureza. Me prova que isso é contrário. Que não é, nem pode ser uma destas leis. Me prova. Acompanhar a doutrina espírita e veja se todos os elos ligados de forma o quê? Uniformemente a cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. A doutrina espírita, ela não veio fundar religião, não veio fundar partido. A doutrina espírita não veio aqui para angariar dinheiro, fazer disso uma profissão, em hipótese alguma. E ela não é estapafúrdia. A gente consegue acompanhar, com base no que a gente vive, tudo que ele fala, né? Então, assim, não é nem um absurdo, nem um maravilhoso. Não é. Agora, a gente chama de sobrenatural maravilhoso porque a gente não conhece. Uma vez que a gente passa a conhecer, deixou de ser sobrenatural. Passa a ser o que? Para a gente, algo natural. E que é natural. Natural e lógico. E lógico, claro. Continua Kardec.
O pensamento é um dos atributos do espírito. O reino animal não tem pensamento, né? Então ele está falando do espírito com E maiúsculo. Estou plagiando total a tia aqui, tá? Não, você não está plagiando. É porque tá lá no canal, assim mesmo, eu anotei. É ipsilitris, tio, não tem como não. Porque na verdade a tia repete o que ela estudou em espiritismo. Então, na verdade, nós somos um espelho refletindo essa doutrina. Então, a fala da Carla é a fala da doutrina. Espírito com E maiúsculo é já o ser espiritual e não o princípio inteligente. Então ele deixa bem claro que isso é um atributo do espírito e que a gente se confunde todinho. A gente não consegue entender pensamento, mente e cérebro. São três coisas diferentes. Aqui ele não está dizendo que o pensamento é um atributo do cérebro. Ele está dizendo que o pensamento é um atributo do espírito. E a mente é uma construção do espírito ao longo de milênios. Se eu pegar um homem lá dos primórdios, do tempo da pedra, ele pensava, porque ele já é um espírito. A mente dele é igual à minha mente agora? Não. A mente dele elaborava pensamento. Então, quanto maior uma mente evoluída, mais elaborado o pensamento. Se essa mente não evoluiu, ela ainda é primitiva, a elaboração do pensamento é muito curta. Então, o pensamento é um atributo do espírito e a mente é a construção de um espírito, que vai construindo ao longo das suas encarnações. Tia, eu posso dizer que a mente é o espírito? Não. A mente faz parte do espírito. E que ele vai elaborando. Pensa a mente de um Cristo. A mente é que elabora o pensamento. E o pensamento, ele é um atributo do espírito. Logo, a mente é um atributo de quem? Do espírito. É uma elaboração do espírito. É uma construção do espírito. Construção que eu digo assim, ao longo dos séculos, ela é um processo de evolução, em que você vai construindo essa mente. O cérebro, tia, ele está onde nisso? O cérebro é uma máquina que me permite exteriorizar o pensamento quando eu estou encarnada. Então, se eu, espírito, acompanhado da minha mente e do meu atributo de pensar, de refletir, de logicar, essa palavra logicar não existe, foi eu que inventei, tá? Mas de usar lógica, então você para pensar, encarnei, a máquina cerebral está danificada. Tem como o espírito exteriorizar? Não tem. Por quê? A máquina está danificada. Uma vez eu saindo do corpo, acabou. Eu sou um ser pensante. Só que quando eu estou encarnada, eu estou em regime de prisão. A pergunta que eu tenho que fazer é: por que que eu estou em regime de prisão? Aí pega Jesus, todo o talento que eu te dei, que tu não soube utilizar para o bem, esse talento ele é o quê? Tirado. Então, se eu estou numa encarnação em que eu tenho uma máquina cerebral que não me permite exteriorizar o meu pensamento, isso não quer dizer que ela não pensa. Quando você vê uma pessoa com deficiência mental, ali naquela cama toda tortinha, você pode ter certeza que o espírito que está lá está entendendo tudo. E uma prova disso a gente tem aquela pessoa, esqueci o nome dele, que ele estava com esclerose, não falava, nem se mexia mais, mas conseguimos fazer um computador para ligar o cérebro e aí ele consegue. A Mita vai dizer o nome dele. Stephen Hawking, um físico inglês. Então, e tem um francês também que cria. É um físico e fez grandes teorias e tá aí, e se manifestou, mas para a gente perceber que apesar do cérebro, a mente funcionava.
E aí a gente vai percebendo aqueles casos, que ela citou um físico, que particularmente uma crítica da minha parte, hoje eu estava a refletir isso. É uma pessoa ignorante, limitada, sem conhecimento, dizer que duvida de Deus, a gente até consegue compreender. Mas normalmente as pessoas ignorantes têm certeza da existência de Deus. Uma pessoa, um cientista, que conhece as leis que regem esse universo, negar a existência de Deus, ele está assinando que tudo foi o acaso. Que todos esses cálculos que existem no universo para que tudo possa dar certo, foi feito do nada. Então, quando uma pessoa me aborda negando Deus, tendo essa pseudo-inteligência, mostra o quão ignorante é. Porque tem que ser muito ignorante para negar Deus. Então, o pensamento é um dos atributos do Espírito. Então, bem claro, pensamento, mente e cérebro. 3 coisas o quê? Diferentes. Eu posso ter uma encarnação em que eu estou em regime de prisão, mas isso não quer dizer que eu, espírito, perdi a minha capacidade de pensar. Porque se tem algo que nunca se destrói, é a mente. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm, que os espíritos têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da sua própria constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Não obstante, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-lo no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? Então, os críticos perguntariam isso a Kardec. Mas tu não admite que as mesas sobem, balançam? E ele responde, sim, mas da lei conhecida. A natureza, contudo, já vos disse a última palavra? Antes que houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de vencer a força de atração? Aos olhos do povo, tal coisa não parecia maravilhosa, diabólica? E aí hoje ele fala aqui do Zeppelin, e no canal nós temos a saudosa com voz do nosso colega, o Roger. Roger dando aula pra gente. Então nosso querido Roger explicando que o balão sobe porque o ar quente é mais leve que o pesado, e aí faz a máquina subir. Tão bonitinho. Saudade, seu Roger. E aí a gente tem para hoje o avião, né, os drones, tudo aí voando, muito mais pesado que o ar. Só um tempo atrás você falasse, né? Nem imagina. E aí eles estão em 1860 e o avião é 1905. Então ainda nem tem essa força maravilhosa. Como ele pergunta, a natureza já deu a última palavra? E voltando aqui um pouquinho nesse parágrafo, lá em cima, me perdoe, porque ela seguiu e eu fiquei presa. Manda. Porque ele faz uma sequência que o professor... Porque o que eu gosto do professor Allan Kardec é que ele diz assim, ó, vamos usar a razão? Vamos pensar? Ele diz, olha, o pensamento é um atributo dos espíritos, beleza? Então, se eu estou encarnado, eu penso, desencarnado, eu continuo pensando, porque não é do cérebro, é do espírito, beleza? Aí ele diz, a possibilidade que eles, os espíritos, têm de atuar sobre a matéria, tem também de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Então, eles podem, esses espíritos, atuar sobre a matéria, movimentando um lápis, uma cadeira, seja lá o que for, de nos impressionar os sentidos, que a gente sente um arrepio, alguma coisa tocando, vendo, e, por conseguinte, de transmitir seus pensamentos, porque ele não pensa, não é um atributo, ele pode transmitir o pensamento dele para mim? Claro.
Resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Constituição fisiológica. Porque se o pensamento é do espírito, todo o resto do espírito é da constituição fisiológica do espírito. Do espírito. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, muito menos de maravilhoso. Então, o professor Allan Kardec aqui levando a gente a refletir. Gente, é um fenômeno natural. Gente, é um fenômeno natural. E aí ele fala das leis da natureza e continua. Aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois, teria passado por louco. E hoje tem o WhatsApp, e-mail, que nem se fala, né? Se o fizesse, todos acreditariam ter ele o diabo às suas ordens, visto que naquela época só o diabo era capaz de andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Então, se essa analogia, né, do balão pesado subindo, por que a mesa não sobe por uma força que a gente não está sabendo qual é? Né? Não também deixa de ser um fluido também. Notemos de passagem que isto é uma comparação, não uma assimilação. E unicamente para mostrar, por analogia, quer dizer, por uma comparação, que o fato não é fisicamente impossível. Ora... até porque a gente para e diz assim, você está vendo o balão subir, né? É um gás, não é um gás? Que está fazendo esse movimento. Você enxerga o gás? Não. Mas olha o movimento que ele está fazendo subindo um balão. Então ele diz a mesma coisa. Quando a gente vai estudar sobre os efeitos físicos, fenômenos de efeitos físicos, lá dentro do livro dos médiuns, nós vamos aprender que é uma ação de fluidos realmente. O fluido do médium, a vontade do espírito e a permissão de Deus. Se não houver a permissão divina, a mesa não se mexe. Mas por que, tia, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos uma população 5 vezes maior de espíritos desencarnados do que encarnados. 5 vezes maior. Paralelo a que a gente tem milhões de espíritos desencarnados. Mais perturbado do que tu possas imaginar. Uma multidão, né? Uma multidão. Daí a nuvem de testemunha que Paulo sempre fala. Do jeito que nós temos amigos, nós temos inimigos no mundo espiritual. Então imagina só, vamos pegar aqui um exemplo de um casal. Um casal, o fofo desencarna. Aquele fofo extremamente agarrado à esposa, filhos e coisas. A primeira coisa, ele não quer sair de perto. Ele, como espírito, ele continua, ele tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é dado para o espírito. E ele não quer sair de casa. E a esposa, morta de saudade, né, acaba retendo também ele. E ele fica dentro da casa. E aí a esposa, 3, 4 meses de luto, as lágrimas já não são mais tão lágrimas, o tempo já foi, começa a sentir uma carência e encontra um fofo. E ela rapidamente enfia o fofo dentro da casa. Aí o marido que está desencarnado, que ainda continua dentro da casa, vai ver ela enrolada com o fofo. Como é que você acha que ele vai ficar? Um homem extremamente agarrado às coisas e à fofa dele. Ele vai ter vontade de pegar a mesa, a cadeira, a faca, o que tiver dentro de casa para matar o cidadão. Então imagina, gente, se fosse assim. Só com a vontade. Se pudesse, então é necessário a vontade do espírito, é necessário que nós tenhamos um médium de efeitos físicos, tá? Tia tem que estar dentro da casa? Não, pode estar na proximidade, ok? E, acima de tudo, a permissão de Deus. Então, eu acho assim, quando a gente está frente a frente aos efeitos físicos, a primeira coisa que nós temos que lembrar é, se está acontecendo, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, tem um propósito moral por detrás de tudo isso. Me lembrei que tu disseste
Ah, quantas tapas, né? Eu me lembrei daquele do Castanho da Rica, ele deu um tapa no morador da casa. E foi embora da casa. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação que os sábios se transviaram na observação que fizeram estas espécies de fenômenos. De qualquer modo, o fato aí está, e não há negação que possa fazer que ele não seja real, porque negar não é provar. E os fatos vêm de todos os lugares, né? De todas as... A revista espírita demonstra bastante as cartas, os acontecimentos de todos os lugares do mundo. Para nós, não há coisa alguma de sobrenatural. É tudo o que podemos dizer no momento. É porque eu posso dizer assim, não acredito na reencarnação. Eu nego, não existe reencarnação. E aí, vai deixar de ter reencarnação? Negar não adianta. Ah, eu não acredito na influência dos espíritos. Não vai mudar nada. Negar não é nada. Estuda. Se o fato ficar comprovado, dirão eles, os críticos, nós os aceitaremos. E aceitaremos até mesmo a causa que o atribuís a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Então os críticos aqui nunca param, né? Ele vai refutar uma coisa e vem Sempre outra. tem. A resposta para essa interpelação dos críticos virá no próximo estudo. E as cenas dos próximos capítulos, diria a tia. E assim finalizamos o estudo dessa primeira parte do maravilhoso e do sobrenatural. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.